você continua ignorando. Não porque não percebe, mas porque percebe demais. Existe algo ali, sempre ali, ocupando o mesmo espaço invisível dentro de você. Não chega a ser um pensamento claro. É mais uma pressão constante, um ruído baixo que nunca some completamente. Você aprende a conviver com ele. Aprende a trabalhar, conversar, sorrir, responder mensagens, cumprir tarefas, tudo enquanto isso permanece no fundo, aguardando atenção. E você segue fingindo que não é com você. Que ainda não é a hora. O problema é que nada disso exige permissão para crescer. Enquanto você empurra para depois, aquilo se espalha em silêncio. Não chama atenção. Não causa escândalo. Apenas vai tomando decisões no seu lugar. Você começa a acordar já cansado, como se tivesse corrido a noite inteira sem sair do lugar. O corpo levanta, mas algo fica para trás. E você não volta para buscar. Você diz que está ocupado. Sempre está. O dia nunca tem espaço suficiente. Sempre existe algo mais urgente, algo mais barulhento, algo que parece precisar de você agora. E aquilo que você ignora entende o recado, pode esperar. Só que esperar não significa desaparecer. Significa se preparar. Significa ganhar peso, ganhar forma, ganhar força enquanto você se distrai com o que parece importante. Aos poucos, você percebe que nada te anima de verdade. As coisas continuam acontecendo, mas sem impacto. O riso sai automático. A conversa não permanece. O silêncio incomoda mais do que deveria. Você começa a sentir uma estranha distância entre quem você é agora e quem você acreditava que estaria neste ponto da vida. Não é uma quebra brusca. É um afastamento lento, quase educado. Um passo pequeno todos os dias, sempre na mesma direção. Você se acostuma a funcionar abaixo do que poderia. Aprende a chamar isso de maturidade, de adaptação, de realidade. Aprende a diminuir expectativas para não se frustrar. Aprende a aceitar menos para não se decepcionar. E, sem perceber, passa a viver em modo de contenção. Nada explode, mas nada cresce. Nada desmorona, mas nada se sustenta por muito tempo. Existe um detalhe que você evita encarar, e você sabe exatamente o que está ignorando. Não com palavras claras, não como uma lista organizada, mas com uma sensação precisa. Ela aparece nos momentos mais inconvenientes. No banho. Antes de dormir. No meio de uma conversa sem importância. Ela surge quando o barulho externo diminui e você fica sozinho com seus próprios pensamentos. É nesse momento que você muda de assunto consigo mesmo. Pega o celular. Liga a televisão. Arruma qualquer coisa. Qualquer coisa, menos encarar. Você não chama isso de medo. Usa termos mais suaves. Cansaço. Falta de tempo. Falta de energia. Falta de condições. Falta de agora. Sempre falta alguma coisa conveniente o suficiente para justificar a inércia. E assim os dias se acumulam. Não como eventos marcantes, mas como cópias uns dos outros. Difíceis de distinguir. Fáceis de esquecer. E perigosos justamente por isso. O que você ignora não vai embora. Ele observa. Aprende seus horários, seus hábitos, suas desculpas favoritas. Aprende quando você está fraco demais para questionar suas próprias escolhas. Aprende quando você prefere anestesia ao desconforto. E se adapta. Fica mais difícil de encarar a cada semana. Não porque muda, mas porque você muda. Você perde força sem perceber. Perde clareza. Perde urgência. Em algum ponto, você começa a sentir uma espécie de arrependimento antecipado. Não pelo que fez, mas pelo que não fez. Uma sensação estranha de que está vivendo algo que já deveria ter passado. Como se estivesse preso em um capítulo repetido enquanto o resto da história segue sem você.
Você tenta ignorar esse pensamento também. Afinal, admitir isso exigiria parar, olhar, reconhecer. E reconhecer custa caro. Custa a imagem que você construiu de si mesmo. Custa a narrativa confortável de que tudo está sob controle. Custa admitir que algumas escolhas não foram escolhas, mas fugas. Que alguns caminhos não foram planejados, apenas seguidos por inércia. Que certas portas não se fecharam sozinhas. Você deixou que fechassem. Você percebe sinais no corpo antes de admitir na mente. A tensão que não relaxa. A irritação sem motivo claro. A sensação constante de estar atrasado, mesmo quando não está. Você se cobra mais, mas entrega menos. Se exige mais foco, mas se dispersa com facilidade. E começa a confundir disciplina com sobrevivência. Não é a mesma coisa. As pessoas ao redor podem não notar. Ou notam e não dizem. Cada um está ocupado demais com suas próprias ausências. Você aprende a desempenhar o papel esperado. Funciona. Cumpre. Responde. Comparece. Mas algo dentro de você observa tudo isso com uma distância incômoda, como se estivesse assistindo a própria vida de fora, sem conseguir interferir. Você promete a si mesmo que vai lidar com isso em breve. Não hoje. Não agora. Em breve. Uma palavra vaga, confortável, infinita. Em breve nunca chega. E enquanto isso, o custo aumenta. Não de forma dramática, mas constante. Um pouco de energia a menos. Um pouco de coragem a menos. Um pouco de verdade a menos. O perigo não está em um grande colapso. Está na soma dos pequenos desvios. No acúmulo de decisões adiadas. Na repetição de dias que não deixam marcas porque não tiveram presença. Você não sente o impacto imediato. Por isso continua. Mas um dia, sem aviso, você percebe que não reconhece mais o lugar onde está. E o pior, não lembra exatamente quando saiu de onde queria estar. Você começa a imaginar como teria sido se tivesse parado antes. Se tivesse encarado quando ainda era menor. Se tivesse ouvido aquele incômodo inicial em vez de abafá-lo. Essas perguntas não trazem respostas úteis. Só ampliam o peso. Porque agora não é mais sobre fazer diferente. É sobre aceitar que você deixou passar. E mesmo assim, você ainda ignora. Porque encarar agora significa admitir que o custo já existe. Que parte do preço já foi paga. Em tempo. Em oportunidades. Em versões de si mesmo que ficaram pelo caminho. Você prefere acreditar que ainda não é tão sério. Que ainda dá para contornar. Que não chegou ao ponto crítico. Mas você sabe. Sabe naquele lugar silencioso onde não há distração suficiente. Sabe quando o dia termina e sobra apenas você e o que foi evitado. Sabe quando percebe que está cansado não do que faz, mas do que não faz. Não do esforço, mas da contenção constante. De segurar algo que quer ser visto. Ignorar tem um efeito colateral raro, ele ensina você a conviver com menos do que poderia. E isso, aos poucos, se torna identidade. Você passa a se definir pelo que é seguro, previsível, aceitável. O resto vira risco. E o risco vira ameaça. E a ameaça vira algo que você prefere não nomear. O tempo não vai te confrontar. Ele não cobra explicações. Não exige confissões. Ele apenas passa. E leva junto tudo o que não foi cuidado. Quando você finalmente olha para trás, não vê um grande erro isolado. Vê uma sequência de silêncios. De pausas longas demais. De escolhas não feitas. E talvez o mais desconfortável não seja perceber tudo isso. Seja perceber que, mesmo agora, você ainda está considerando ignorar mais um pouco. Só até amanhã. Só até as coisas ficarem mais calmas.
só até você ter mais clareza. Como se a clareza viesse antes do enfrentamento. Então fica essa sensação suspensa. Não como um final. Não como uma conclusão. Mas como um aviso tardio que continua ecoando. Quanto disso ainda precisa ser ignorado antes que o custo deixe de ser invisível?